E aí pessoal, tudo bem? Sou o Zero. No vídeo de hoje teremos a resenha do livro Manuscrito Encontrado em Acre, de Paulo Coelho. Vamos lá? Bom pessoal, como eu falei, o livro que teremos hoje é o Manuscrito Encontrado em Acre, escrito por Paulo Coelho, lançado no ano de 2012 pela editora Sextante. Bom, o que me motivou a escrever sobre esse livro é porque ele era um livro que eu estava esperando há muito tempo. Desde 2012, pouco antes do lançamento, Paulo Coelho ficava lançando frases dele, trechos na internet. Eu ficava assim, poxa, cara, esse livro deve ser muito bom mesmo. Mais ou menos do mesmo nível que o Manual do Guerreiro da Luz, ou tanto quanto, um pouco menos ou um pouco mais. E esse, como foi um livro que eu gostei muito, eu fiquei muito curioso, até que no início desse ano, aproximadamente, eu levei uns livros num sebo para fazer uma troca, e quando botei o olho em cima dele, estava lá. E eu doido para comprar esse livro, então eu consegui pegar ele na troca, está um pouco danificado, mas nada demais. Para quem não conhece, Paulo Coelho é responsável por ele ter escrito o livro Diário de um Mago, O Alquimista, Brida, o Manual do Guerreiro da Luz, como falei, A Bruxa de Porto Belo, O Vencedor Está Só, e recentemente, esse ano agora, lançou mais um livro chamado Adultério. Vamos falar um pouco sobre o autor. Paulo Coelho nasceu no Rio de Janeiro, no ano de 1947, sendo filho de um engenheiro, e é casado até hoje, segundo a informação que eu vi, com uma artista plástica desde 1981. Ele, antes de se dedicar à literatura, ele foi jornalista, foi diretor e autor de teatro, chegou a ser compositor também, escrevendo letras para o famoso Raul Seixas, ou juntamente com ele e Rita Lee, Elis Regina. Foi secretário de redação do jornal O Globo e diretor de uma gravadora e responsável pelo lançamento de uma revista chamada Revista 2001. Atualmente ele ainda escreve em uma coluna para o jornal, mas ele também escreve para mais de 15 países no mundo inteiro. Ele também ocupa a cadeira de número 21 da Academia Brasileira de Letras, que começou a ocupar a partir do ano de 2002. E se envolveu em estudos e grupos e ordens esotéricas, além de religiões orientais. Fato esse que o levou ao Caminho de Santiago da Compostela, no ano de 1986, que o levou a escrever em 87 seu primeiro livro entre os livros famosos que ele tem, que foi o Diário de um Mago, para que em 88 ele lançasse O Alquimista. Esse que foi um dos livros mais vendidos no Brasil e é considerado uma das obras literárias, um dos fenômenos literários mais importantes do século XX. Mas vamos lá. A história do livro Manuscrito Encontrado em Acre é a seguinte. No ano de 1974, um arqueólogo chamado Sir Wilkinson achou um manuscrito no Alto Egito e levou, que estava escrito em árabe, hebreu e latim. Levou para o Departamento de Antiguidades do Museu do Cairo, e eles lá lhe informaram que já haviam mais de 150 cópias desse manuscrito no mundo inteiro, tendo 3 só lá, nesse departamento. Inclusive ele achou isso, e 30 anos antes foram encontrados os manuscritos de Nag Hammadi, que foram conhecidos como os Evangelhos Apócrifos. E no ano de 82, Paulo Coelho teve um encontro com o filho desse arqueólogo, mas eles apenas mencionaram por alto. Apenas no ano de 2011 foi que ele escreveu Paulo Coelho mandando uma cópia desses manuscritos, e é basicamente isso que é relatado no corpo do livro. O manuscrito foi criado no ano de 1099, Jerusalém está sitiada. Basicamente o manuscrito é um relato de um fato que acontece na cidade. Há um grego chamado Copta, que chama a si mesmo de erudito, e que segue um deus chamado Moira, que é, segundo ele, uma divindade que, se for contra as próprias regras, as próprias leis, o mundo se acabaria.
ou seja, ele não segue nenhuma das três religiões que existem na cidade, que é a judaica, cristã e muçulmana, e chama a atenção das pessoas que estão lá. Os ânimos das pessoas estão no fio da navalha, porque a cidade está sitiada pelos francos, que mais tarde foram conhecidos como cruzados, e ele começa a relatar aquela situação, que eles estão lá sob perigo, e começa a levar algumas palavras de sabedoria, provocando as pessoas e pedindo que elas anotem aquilo que ele está dizendo, ou lembrem-se daquilo que ele está falando, para que seja levado para o futuro, caso eles sobrevivam. Porque, segundo ele, aquela não vai ser a primeira nem a última vez que a cidade estará sendo atacada, e as guerras naquela região vão continuar até muitos anos no futuro, como se ele estivesse predizendo o que acontece até hoje lá, basicamente uma situação de conflito. Dito isso, ele começa a pedir que as pessoas lhe façam perguntas, e elas começam a questioná-lo sobre algumas situações. A primeira pergunta é sobre a derrota, os derrotados, a felicidade, perguntas sobre o amor, sobre a amizade, sobre a lealdade e sobre diversas outras coisas, e ele discorre usando palavras de sabedoria. Algumas palavras espirituosas, outras não. Muitas são palavras de sabedoria mesmo, neutras, que podem ser lidas por qualquer pessoa sem que seja deixado de lado, porque muitas pessoas gostam de deixar palavras de sabedoria vindas de algumas religiões simplesmente porque elas pertencem a alguma religião e elas não acreditam em nada. Mas aqui são palavras de sabedoria muito profundas, muito importantes, que eu diria que não podem ser deixadas de lado porque são uma coisa muito sérias. Esse aqui é um livro muito contemporâneo. Muito embora essas informações venham de quase um milênio no passado, sejam de séculos no passado, isso aqui contém uma sabedoria milenar. Não importa a época, não importa o ano, não importa o fato, as situações que ele cita aqui, elas são muito atemporais para que sejam ignoradas. E esse é o grande trunfo da coisa. É um livro que eu recomendo fortemente. Eu gostei muito. Eu acho que a expectativa valeu a pena. Desde 2012 que eu queria adquirir esse livro, mas não achava, não tinha dinheiro para comprar, então eu achei num sebo, fiz a troca e achei maravilhoso simplesmente. Muito em breve eu estarei trazendo a resenha de mais um livro de Paulo Coelho. Estava pensando em fazer a resenha do livro Alquimista. Muito provavelmente será esse que cairá aqui. Eu gostei muito. Já teve um livro de Paulo Coelho que me tocou muito, me mudou a minha forma de enxergar várias coisas, que foi o Manual do Guerreiro da Luz. E esse livro aqui ele segue mais ou menos a mesma linha, sendo que ele não se foca em frases, trechos ou provérbios. Recomendo fortemente, seja você religioso, ou seja protestante, muçulmano, católico, budista, zoroastra, ateu, não importa. Esse é um livro muito interessante. Eu recomendo fortemente ele, se você conseguir adquirir emprestado, ou numa troca, ou comprando mesmo. É um livro que vale a pena, você não vai se arrepender. A menos que você não seja desse tipo de pessoa a menos que você seja o tipo de pessoa que não gosta desse tipo de leitura. Tipo, se você conseguir colocar a mão em livros do tipo Maktub ou Manual do Guerreiro da Luz, dê uma folheada assim, são só provérbios e tudo mais. Isso aqui é um pouco diferente, se você tiver uma chance de dar uma folheada antes de adquirir, ou ver com algum amigo ou colega que você conheça que tem, eu recomendo fortemente. É um livro muito bom. Sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou fã dos livros de Paulo Coelho, gosto muito. Gostaria de possuir todos, em breve os possuirei, já que eu tenho um bocado deles. Inclusive não esse livro, porque eu adquiri numa troca, mas 12 dos livros que eu tenho de Paulo Coelho são de uma coleção de 14, que me foi dada por uma amiga. Obrigado, Saque. E assim, para um fã de Paulo Coelho isso é maravilhoso. E quando você vê um livro, pronto, recentemente eu estava lendo o Zahri e eu não gostei muito. Não achei essas coisas todas, mas esse aqui dá um contrapeso muito grande. E é isso aí, recomendo fortemente. Mensagens de sabedoria, mensagem interessante. É um livro que vale a pena você ler em qualquer momento, em qualquer lugar. Obrigado por me acompanharem em mais uma resenha.
Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo. E se gostaram, avalie aí o vídeo. Se ainda não for inscrito no canal, é só subscrever por aqui para ficar por dentro dos vídeos que virão. Recomendo que você dê uma olhada nos outros vídeos do canal, já que há um vídeo de dicas, de saga e algumas outras resenhas por aí. Pode ser que tenha algum livro que você conheça ou queira conhecer e queira ver uma resenha. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Boas leituras.